Você sabia que Deus, na sua palavra, Jesus disse que Ele nos deu as chaves do reino. Deus tem dado chaves para nós. E hoje eu quero falar sobre uma delas, que é a chave para a felicidade. Essa chave está à sua disposição. Você pode tomar posse dela e ter uma vida feliz. A chave para a felicidade. Foi feito um estudo na Harvard durante 85 anos sobre felicidade. Eles fizeram e analisaram a vida de 700 adolescentes, tanto estudantes da Harvard, como pessoas jovens pobres da região de Boston. Essa pesquisa, os pesquisadores acompanharam esses jovens durante a sua vida toda. Imagina, uma pesquisa de 80 anos, uma geração foi acompanhada. E depois a sua descendência, os seus filhos e alguns até os seus netos. E eles chegaram a uma conclusão. Qual é a razão da felicidade? A principal fonte da felicidade. Eu não sei se está escrito aí, não. Então eu quero saber se você é capaz de dizer, quanto de vocês querem dar um palpite? Qual é a razão da felicidade? Alguém quer falar alguma coisa? Não sejam tímidos. O que você acha que mais traz felicidade? Gratidão, seguir a Cristo, o que mais? Como? Família. Quem mais? Tudo isso faz parte, tudo isso pode trazer felicidade. Mas a principal coisa que eles chegaram à conclusão nessa pesquisa foi a qualidade dos nossos relacionamentos. Você pode repetir comigo? A qualidade dos nossos relacionamentos. Para que nós tenhamos qualidade nos nossos relacionamentos, tem um ingrediente que não pode faltar, que é o amor. Então, o que traz a felicidade, relacionamentos saudáveis, passa pelo amor. O principal fator para relacionamentos calorosos, relacionamentos importantes, que marcam as nossas vidas, que nos trazem essa felicidade plena, é preciso passar pelo amor, é preciso amar. Olha, é preciso amar. Tem até uma música, né? É preciso amar, e é mesmo. Tanto é que os escribas, homens da lei, que davam importância à lei, eles indagaram a Jesus e disseram assim: qual é o maior mandamento? O principal mandamento? Em Marcos 12, 30 e 31, diz assim, Jesus respondendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O amor é o grande mandamento. A palavra de Deus diz que o amor inclui a lei, inclui a graça, inclui os profetas, inclui os discípulos, inclui todas as dispensações da humanidade. O C.S. Lewis, que foi um grande historiador inglês, que se converteu. E ele tem grandes obras, e uma das suas grandes obras é um livro que se chama Quatro Amores, onde ele definiu os amores. A gente sabe que em português, amor é uma palavra só. A gente fala amor, eu amo, para muitas coisas, querendo dizer muitas facetas do amor. Mas a palavra em grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego, ela é usada 4 palavras diferentes para definir o amor.
E o C.S. Lewis pegou essas palavras e definiu esses amores na sua obra, na sua grande obra sobre o amor. E o primeiro amor é storge, filia, eros e ágape. São os quatro amores. Storge é uma palavra que ele diz, né? Eu estou lendo o estudo dele. Storge é o amor baseado na amizade, focado na cumplicidade e proximidade emocional. Ela propõe estabilidade e confiança e é frequentemente encontrado em casamentos de longa duração. É aquela cumplicidade e fidelidade que você tem que ter nos seus relacionamentos. Porque a pior coisa é traição de quem você ama, não é? Eu estou lendo os Salmos de Davi, um homem que foi um grande homem, um conquistador, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, quando ele foi traído por aqueles que estavam próximos dele, como doeu o seu coração. Então, storge fala sobre cumplicidade, e é importante que nós venhamos a desenvolver essa cumplicidade com as pessoas, essa fidelidade. É meu amigo? É meu marido? É meu esposo? É minha esposa? Eu fecho com ele. Amém? Eu luto por ele. Eu batalho por ele. Se alguém é contra ele, é contra mim. Como Jesus falou, ou é comigo, se não está comigo, espalha. E é assim que tem que ser. Nós temos que ser cúmplices nos nossos relacionamentos. Depois é filia, que é o amor entre amigos, afeição que não é sexual. Filia é o amor que nós temos pelas pessoas que nos são amigos. É tão bom a gente ter amigo, o amigo faz bem para a gente. A palavra de Deus diz que quando você tem um amigo, na sua dificuldade, se ele está ali presente, você encontra nele um irmão. E muitas vezes amigos são mais próximos que os irmãos. E o amigo é como um presente. Eu costumo dizer que quando você está com um amigo, quando você é contemplado com a graça de ter um amigo, a manifestação da amizade de alguém, é como um beijo suave em você. Você sabe que eu amo as amizades, e eu sei que a gente tem que investir nas amizades. Isso é para mulheres e homens. As mulheres têm que ser fiéis às suas amigas e os homens também. Eros é o amor sexual, amor apaixonado, amor romântico. Envolve a sexualidade. Deus o criou para o casal, para que não sejamos só, mas para que sejamos um com alguém. Deus não tem solidão para nós. A solidão nos faz mal. A solitude pode ser bom, é uma bênção, porque temos que ficar só para refletirmos sobre nós, para estarmos com Deus. Mas a solidão você pode ter no meio de pessoas. É a falta dessas amizades, desses contatos, desses relacionamentos que são importantes na nossa vida. E ágape, o amor divino, incondicional, descrito lá em 1 Coríntios 13, não é? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não age levianamente. E tanta coisa tão forte, tão definitiva, tão importante que nós possamos desempenhar nos nossos relacionamentos. O amor caridoso, o amor desinteressado e sacrificial, o amor que não é motivado por desejos pessoais, o amor universal, o amor que nos aproxima do amor divino. Tudo isso foi o que C.S. Lewis descreveu sobre o amor. Eu creio que tudo nesse compêndio que ele nos traz, essa direção, esse ensinamento, é importante. Eu creio que nos relacionamentos conjugais, todos esses amores devem ser incluídos. Eu sou casada há 41 anos. Eu tenho desempenhado, a gente tem desenvolvido, eu e o Lamartine, esse amor de cumplicidade. Tem que ser assim. Um é com o outro e fecha. E nós somos assim até no meio da nossa família.
Na minha família, se alguém faz alguma coisa contra ele, porque pode ser família do meu sangue, mas eu fico do lado dele, em qualquer circunstância, né? E assim tem que ser, tem que fechar com a sua esposa, tem que fechar com o seu marido, tem que ter neste relacionamento filia, amor da amizade, tem que haver no casamento. O meu melhor amigo é o Lamartine, eu falo que ele é meu terapeuta, meu melhor amigo, ele que me ouve. Eros, você desenvolve na relação, no casamento. E ágape, o amor divino, o amor incondicional, aquele que vem dos céus, aquele que gera entrega, aquele amor que Deus, não é? O amor divino que Deus deu, amou, derramou por nós. Como ser capaz de amar? Primeiro, nós precisamos buscar a Deus, que é fonte do verdadeiro amor. Para ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus, porque Deus é fonte de amor. A palavra de Deus lá em 1 João diz que Deus é amor. A essência do amor pertence a Deus. A essência de Deus é o amor. Se buscamos a Deus, seremos capazes de amar. Que esse ano você desenvolva amor, que você ame, que você melhore nos seus relacionamentos, entre marido e mulher, com amigos, que você desenvolva amigos verdadeiros, amizades fortes, através do amor que Deus derrama nos nossos corações. Tenha um relacionamento com Deus. Em 1 João 4, 10 e 11, descreve o amor de Deus. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus amou e enviou a Jesus por nós. Deus nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não te amou porque você é bom. Deus não te amou porque hoje você o conhece. Deus te amou porque Ele amou, porque Ele é amor. E Ele te amou antes que você o amasse. Aliás, foi o amor de Deus que nos constrange ao arrependimento dos nossos pecados, a nossa entrega de vida. Então devemos buscar a Deus, que é fonte desse amor. Aí seremos capazes de amar. Como se dá esse processo? Como você é capaz de ter relacionamentos saudáveis, sendo capaz de amar pessoas? Esse relacionamento acontece assim. Nós entendemos que Deus é amor. Deus derrama o seu amor no nosso coração e, como consequência, nos tornamos fonte de amor. E como Deus faz isso? Através do seu Espírito, Ele derrama o seu amor no nosso coração e nós damos o fruto do Espírito, que é o amor. A palavra diz assim, em Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Diz assim, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Deus derrama do seu amor na sua vida, através do seu Espírito. É derramado através do Espírito Santo. O Espírito Santo age e nós sentimos o amor de Deus. Por isso que é importante a gente entender o que Deus é, o que Deus fez por nós. Porque se Deus deu a Jesus o seu melhor, não nos dará com Jesus todas as coisas? Deus nos ama profundamente e Ele quer te fazer feliz. Tem gente que diz assim, a crente não pode buscar felicidade. Onde está escrito? Jesus no Sermão do Monte fez uma lista para falar sobre felicidade. Quando Ele diz bem-aventurado, 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 Ele está dizendo feliz é o homem que faz tal coisa.
porque ele será contemplado pela ação da graça de Deus em nossas vidas. E Deus nos faz felizes através do seu amor. Somos contemplados, tocados pelo amor e amamos. Amor é um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é. Quando você age no Espírito, você produz o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Você recebe? Então, como se dá esse processo para que eu e você possamos ser fonte de amor esse ano? Essa chave você tem que pegar na tua mão, a chave da felicidade. Você só vai ser feliz quando você aprender a amar. Quando você ama, você investe em relacionamentos e você tem de volta. Você não pode ser egoísta, porque se você for egoísta, você vai pensar em você. O outro egoísta pensa em si mesmo e não há conexão. Mas quando você ama o amor de Deus, aquele amor que você dá, que você doa, que a palavra em hebraico é ahavá, fala sobre doação. Quando você ama, você doa, o outro fica cheio e você, o outro cheio, é capaz de te devolver em amor. Então, se você quer ter um relacionamento bom, qual relacionamento que precisa melhorar na sua vida? Com seu cônjuge? Com alguém da sua família? Com alguém do seu trabalho? Com alguém na igreja? Ame. Dê o primeiro passo, ame. Que você vai ser capaz de restaurar aquele relacionamento. Amém? Cultive relacionamentos saudáveis. Deus derrama o amor e damos o fruto do amor. Agora, o Espírito Santo, ele nos capacita a amar, como eu acabei de dizer. E a palavra de Deus, quando fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo, lá em Efésios, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja embriagado do Espírito, não se encha de vinho, porque você vai perder controle sobre si. Mas se encha do Espírito e perca controle de si para o Espírito. Amém? Quando você bebe muito, você entrega a bebida e você faz coisas que não deve. Mas quando você se enche do Espírito, você dá o controle para o Espírito e o Espírito age através de você. E você se enche do Espírito. E interessante, diz assim, para você se encher do Espírito, você tem que fazer algumas coisas. E o texto começa a descrever lá em Efésios. Você tem que agradecer a Deus, você tem que entoar hinos espirituais, você tem que declarar salmos, ou seja, declarar a palavra de Deus, declarar a gratidão, e aí você é cheio do Espírito. Mas ele termina dizendo uma ação que a gente tem que ter para ser cheio do Espírito, que eu te garanto que você talvez não tenha observado bem. Presta atenção. Muita gente não dá ênfase a isso para ser cheio do Espírito Santo. Tira essa parte. Porque na nossa Bíblia fizeram divisões que não tem na Bíblia original. E eles põem ali uma divisão. Mas a última coisa que você tem que fazer para ser cheio do Espírito, sabe o que é? Ter relacionamentos em sujeição. Diga assim, ter relacionamentos em sujeição. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros, no amor de Deus. Aí ele começa a falar: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o marido, ele tem que se sujeitar, fazendo o quê? Amando, cuidando, protegendo e provendo para sua mulher. A mulher, que diz lá a palavra,
Mulheres, sede submissa aos seus maridos e honre aos seus maridos. Você sabia que essa palavra, essa frase, mulheres, sede submissa aos seus maridos, essa palavra submissos não existe no original? Pode pegar a Bíblia no grego e ler. Se você sabe ler grego. Porque ali diz assim, relacionamentos em sujeição. Marido deve amar como Cristo amou a igreja. E a mulher deve dar a liderança ao seu marido, porque Deus o constituiu líder sobre ela. E dessa forma, ela tem que honrar o seu marido e seguir as direções do seu marido. Então, não é só a mulher que tem que ser submissa ao marido. O marido tem que ser submisso à mulher. Os pais têm que ser submissos aos filhos. E os filhos submissos aos pais. Os relacionamentos têm que ser feitos em sujeição. Submetendo-vos uns aos outros. Na esfera do temor de Deus. O que Deus fala sobre isso? O que eu tenho que fazer para ser uma boa esposa? Eu tenho que cumprir a palavra de Deus. No temor do Senhor eu vou temê-lo. E Deus tem algo para mim e eu tenho que obedecer. Você sabe que quando eu era mais jovem, eu tinha muita dificuldade de me sujeitar à liderança na minha vida. Tanto é que eu não era muito sujeita a ninguém, nem o meu pai, nem o meu pastor. Eu me lembro quando fiz 18 anos, porque eu fui criada na igreja. Quando eu fiz 18 anos, o pastor me deu uma Bíblia. E na mensagem, na dedicação da Bíblia, ele pôs ali um sermão para mim. E depois ele me chamou para o gabinete dele. Eu fui? Não fui. Eu falei, o que esse pastor quer mandar em mim? Não foi. Tinha muita dificuldade de ser sujeita ao meu pai. Meu pai fala, quando o Lamartine me conheceu e quis casar comigo, ele falou assim, olha, ela foi a que me deu mais trabalho dos meus filhos. Então essa carinha de santinha não é bem assim, sabe? Mas, quando eu casei, gente, o Lamartine conta essa história. A gente brigava direto. Nós estávamos no seminário, fazendo teologia e brigando. Aí eu falava, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser? E a gente brigando. A gente tinha muito amor um pelo outro, muita paixão, mas muitas brigas. E aí eu comecei a estudar sobre vida cristã. Não, vida no lar, uma coisa assim, lar cristão. E aí quando eu entendi o papel da mulher em sujeição ao seu marido, eu percebi que eu tinha que dar a ele a direção da minha vida. Gente, foi muito difícil para mim. Eu falei, Deus, eu não consigo fazer isso. Sabe como Deus me convenceu a ser sujeita ao meu marido? O dia que eu li a seguinte frase: mulheres, sede sujeitas a seu marido como ao Senhor. Eu falei, essa é a chave, essa é a revelação, é isso. Eu sou capaz de ser sujeita a Deus. Aliás, quando eu abri mão para viver a vida ministerial, quando Deus me chamou para o ministério, Deus falou, você está disposta a abrir mão de uma série de coisas para o ministério? Eu falei, lógico, Senhor. O Senhor é a razão da minha felicidade, eu abro mão de qualquer coisa. Então, quando eu fui abrindo mão, uma das coisas que o Espírito falou, abra mão da liderança da sua vida. Entregue ao Senhor. Se você entrega ao Senhor, você entrega na cadeia de hierarquia que Deus estabelece. E Deus estabeleceu a liderança do homem sobre a mulher. Gente, foi fácil. Aí eu falava, Deus, quando a gente tinha que brigar, quando eu não concordava, quando a minha vontade era outra, eu falava, Deus, estou fazendo pelo Senhor, hein? O Senhor pensa bem. O Senhor veja o que eu estou fazendo. Por isso que toda vez, eu acho assim, mulher, se o seu marido está fazendo injustiça contra você, Deus entra na jogada.
Eu não sou eu posso ser injustiçada por homens. Mas eu falo, Deus entra na jogada. Quando você se sujeita a Deus, Deus entra na jogada, porque Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor, deixa a vingança para Deus. Então se sujeite a relacionamentos como ao Senhor, como diz aqui, sujeitando-vos no temor de Deus. Maridos, amem, se entreguem, se doam, cuide. Mulheres, deem honra ao seu marido, sejam gentis. A palavra de Deus diz que a mulher sábia faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. Você tem que acordar, mulher, e falar assim, que bem que eu vou fazer para o meu marido hoje. Amém? Vocês estão gostando, maridos? Pode aplaudir. Ó, foi um homem que puxou essas palmas. Quando nós casamos, a minha sogra cuidava desses filhos, levava água para o Lamartine tomar, e ele não passava sede, porque a mãe dele dava água na mão dele. Ele conta essa história. E quando ele casou, ele esperava que eu fizesse isso. Um dia ele cobrou, nossa, mas você não me traz água. Minha mãe me levava água. Eu falei assim, não, mas eu não sou sua mãe. Se você quiser água, vai pegar. Gente, hoje eu não deixo ele passar sede. O que é isso? O amor que eu fui desenvolvendo. Hoje eu tenho pena dele, eu ponho a meia dele, eu faço massagem nos pés dele, eu levo a água, eu faço tudo, eu corto a unha, com amor, porque quando eu casei com ele, pode aplaudir o Senhor, quando eu casei com ele, eu não tinha essa sujeição no temor de Deus, eu fui desenvolvendo, e eu estou dando esse testemunho, porque eu tenho outras coisas que eu tenho que me melhorar hoje. E todos nós temos, né? Pais, sujeite aos seus filhos como a palavra de Deus espera. Dê limites aos seus filhos. Ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Converse com eles, olhem para eles, se importem com eles. Hoje os jovens estão entregues a serem educados por princípios que o mundo tem colocado. Então os pais têm que amar os seus filhos, ensiná-los, honrá-los dessa forma, olhar para eles, se importar com eles. Eles não são um peso para você. Eu tenho que carregar meu filho porque a minha vida é essa e ele veio ser um estorvo. Não, ele é uma vida que Deus te deu como preciosidade, um tesouro na sua mão. Amém? Então ame os seus filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Obedeçam. Honre os seus pais. Falem com respeito com seus pais. Seja a idade que você tiver. Talvez aqui não tenha tantos jovens ou pessoas solteiras que têm os seus pais ainda, moram com os seus pais. Levante a mão. Só alguns, a maioria provavelmente já é casada. Devemos continuar honrando os nossos pais, cuidando deles. Eu tive a oportunidade de passar essa semana com a minha mãe, foi tão gostoso. A gente tem que amar os nossos pais, honrar os nossos pais, sejam eles bons ou maus, no temor do Senhor. Tenha relacionamento saudável. Gente, como é bom você ter uma família onde todos se dão bem. É ou não é? Eu estava falando com um médico que é mais um psicólogo meu, né? E estava falando com ele sobre o meu luto, porque meu pai morreu há pouco e eu sofri muito assim, a perda. E ele começou a falar, mas você tem uma família abençoada, e começou a citar algumas coisas. Ele falou assim, vocês estão brigando pela herança? Porque quando o pai morre, a primeira coisa que acontece é a briga da herança. Já vai lá e começa a brigaiada. Eu falei, na minha família não. Todo mundo concedeu. O que estava escrito, o que não estava escrito. Alguns irmãos chegaram e falaram, porque o pai falou que ia me dar isso. Tá bom, falou, então tá. Porque, como é bom você ter uma família sem brigaiada, sabe? Você tem uma família com brigaiada?
Tem gente que não quer se reunir no Natal porque não tem relacionamentos saudáveis. Isso não traz felicidade. Quando você tem suporte na sua família, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, e vou dizer uma coisa para você, depende mais de você do que dos outros. Porque se você for esperar os outros, você não tem poder sobre o outro. Então tenha poder sobre você para fazer a diferença. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Desenvolva relacionamentos saudáveis através do amor. Como é bom amar. Como é bom ser cheio de amor. Não é quando você dá, é incrível como você recebe. Começa a fazer, põe a prova nisso. Ame. No trabalho, nós temos que ter relacionamentos saudáveis. Gente, você pode passar horas da sua vida. Quantas horas você passa trabalhando? Quem trabalha 5 horas, meio período, 4 horas? Quem trabalha 8 horas? A maioria trabalha 8 horas. Quem é dona de casa trabalha 24. Né? Você já passa horas da sua vida lá. Se você não tiver relacionamentos saudáveis, isso vai ser Gente, eu aconselhei uma pessoa que ela tinha enxaquecas terríveis por causa da chefe. Porque ela ia lá e a chefe era uma endemoniada e trazia um ambiente pesado para aquele espaço. Era terrível. Ela chegava às vezes na enxaqueca que ela tinha no trabalho, até que ir no banheiro e punha tudo para fora. Eu cheguei para ela e falei assim: agora você vai fazer batalha espiritual. Ou essa mulher se converte através das suas ações de amor, ou Deus vai tirá-la daquele lugar. Sabe o que aconteceu? Ela amou, fez tudo que podia, honrou aquela chefe, começou a fazer batalha espiritual. Deus tirou a chefe de lá. Porque é assim, ou você desenvolve relacionamentos saudáveis, ou você tem uma vida de doenças. É terrível você ficar num ambiente pesado. Então, ou você conquista aquela pessoa, né? Aqui, olha, trabalhando na igreja, eu fiquei 20 anos, agora estou passando para a Érica e para o Ramon, mas eu fiquei 20 anos sendo a executiva do Lamartine, liderando os pastores, homens, liderando pessoas, e muitas vezes eu tive um trabalho com uma pessoa que não se sujeitava a mim. Não sei se é porque eu era mulher ou tinha alguma resistência, alguma coisa, um homem. E eu comecei a orar, falei: Deus, ele não pode ficar aqui, é laranja podre, eu tenho responsabilidade. Senhor, ou o Senhor transforma o coração dele, ou o Senhor tira ele daqui. Porque ele está me fazendo adoecer, porque era um horror. Eu dava um projeto e ele resistia, e ele não fazia, ainda olhava para a minha cara, tipo assim: e daí, o que você vai fazer? E aqui, a gente, para tirar alguma pessoa é muito raro. E eu orei a Deus, e Deus transformou a vida daquele homem. Pode aplaudir ao Senhor. Ele, hoje, é uma das pessoas mais fiéis. Trabalha, tem carinho, tem desenvolvido, galgou no seu potencial como pastor, e Deus o abençoou muito. Então nós temos que amar no nosso ambiente de trabalho. Você tem que estabelecer ali, você é a presença de Deus ali. Nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem alguém que é carne de pescoço para você no seu trabalho, nas suas relações de trabalho? Só faz assim, ó, ninguém vai ver. Sabe o que você tem que fazer? Começar a orar por aquela pessoa. Ame. Seja gentil, converse. Às vezes você pode quebrar o gelo, você pode conquistar aquela pessoa. Você tem que trazer leveza para o ambiente. Aonde você põe a planta do seu pé, aquele lugar é seu. Se aquele lugar é seu, você tem que trazer o reino naquele lugar. Amém? E por último, na igreja, relacionamentos saudáveis na igreja.
Todos vocês estão aqui, vocês amam a igreja? Amam? A palavra de Deus diz que a igreja é a família de Deus. Então nós estamos uma família espiritual aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. Se você é crente, você vai morar lá no céu comigo, então é bom a gente se dar bem. Não é? Nós temos que, em primeiro lugar, congregar. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vê que o dia se aproxima. A Bíblia diz: não deixa de congregar, não deixa de vir na igreja. Porque o dia se aproxima, o arrebatamento, e você precisa estar cheio de fé e santidade. Senão você vai ficar. Aí, você vem um domingo, pega, esquece 2, porque vai no aniversário de não sei quem, convida não sei quem para um churrasco. E aí fica 2 domingos sem vir, aí vem de novo. Não. Aqui diz: não deixe de congregar, seja fiel na igreja, é família. Amém? Devemos servir na igreja com os nossos dons. Deus dá um dom para você, uma capacidade que você tem que liberar na igreja, porque a família de Deus, você precisa servir. Não é o Daniel que fala, né? Salvo, como é que é? Salvo sentado satisfeito, ou salvo satisfeito sentado, ou sentado salvo satisfeito. Importa é o seguinte: você não pode ter a salvação e ficar satisfeito só participando. Não, você tem que interagir na família, servindo. Ou então participa. Numa igreja grande, gente, se você não servir em algum lugar, você não é conhecido. Você não se dá a conhecer, você não libera o seu dom, você não ama. E como é bom os irmãos da igreja, como eles te sustentam, é tão bom. Né, Marluce? A Marluce orou por mim ontem. Ligou para mim e orou por mim para eu pregar hoje. Estou pregando bem? Eu fiquei uns dias sem pregar. E eu fiquei assim, falar: será que eu volto? Será que eu não volto? E fiquei, né? E a Marluz me sustentou, está aqui sentada aqui na frente. Isso não é bom, gente? Alguém que te sustente, ter amigos aqui. Sabe, 2 pessoas na igreja, ultimamente, amigas minhas, chegaram para mim e falaram: Lilian, eu te amo. Pessoas cuidam de mim, a Edelaine cuida de mim. Eu movo a minha mão, eu faço assim: o que você quer, pastor? E a gente é amado na igreja. Se você foi decepcionado ao longo da sua vida, peça perdão e volte. Libere o seu dom. E por último, eu quero dizer que nós devemos ter sentimentos e afeição. Tem uma frase que é muito conhecida que diz assim: amor é o que o amor faz. Você já ouviu essa frase? Quem ouviu, levanta a mão. Amor é que o amor faz. Em outras palavras, amor tem que ter ação. Eu concordo com isso, mas não só. Amor tem que ter sentimento. A Bíblia diz sobre sentimento. Então você pode olhar para o irmão e falar: eu amo o irmão, mas não gosto dele. Não. Não existe isso. Tem que amar e gostar. Diz assim, em Filipenses 2, 1 e 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui diz assim: se há entre vocês alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Entranhados, da entranha, afeto. Isso é amizade, isso é amor, isso é gostar da pessoa. E isso deve haver nessa dinâmica que temos aqui. Porque você vai crescer, vai ser uma grande bênção na sua vida. Os nossos amigos se desenvolvem aqui na igreja. Ou em outras igrejas. Como é bom você ter um carinho de um amigo, né, que te contempla, que gasta tempo por você, com você.
Às vezes você pensa, os pastores não precisam, porque tem tanta gente ao redor que não precisa de amor. Mas todos precisam de amor, e como é bom, eu falo por mim mesma, sentir o amor das pessoas. Quando eu era jovem, eu gosto de falar assim, para você olhar para ela e falar, pô, ela é experiente. Quando eu era jovem, as amizades, para mim, eu não lutava pelas amizades. Hoje Deus tem me exortado a isso. Eu me ressentia quando uma pessoa fazia coisa contra mim. Eu ficava magoada e eu deixava a pessoa ir. A Érica mesmo falava, mãe, quando você tem alguma coisa que aquela pessoa faz contra você, você risca aquela pessoa. E eu era assim. Eu não lutava pelas amizades. No fim, o Espírito Santo falou assim para mim, Nananina, não. Você quer perder? Você não quer ninguém na sua vida ao seu lado? Eu deixei na minha história, tive que pedir perdão a Deus, porque as pessoas que se aproximam de mim, de nós, de mim e do Lamartine, são muito atacados, porque as pessoas, às vezes, não compreendem um amor especial que a gente tem. Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Nós amamos todos, mas a gente tem nossos queridos mais próximos. E as pessoas que se aproximam de mim têm muito ataque. E eu muitas vezes liberava aquelas pessoas quando elas me magoavam. Hoje eu não faço mais isso. Eu falo, Deus, isso é a preciosidade na minha vida. E eu luto pelas pessoas não irem embora. Né, Marluce? Um dia a Marluce foi para uma outra igreja e ela veio. Estava num projeto, estou terminando, viu, gente? A última história. Eu estava, não pode contar, Marluce? Ela dá autorização. Um dia eu estava fazendo um projeto para ungir a Marluce pastora. Marluce, fica em pé. Essa mulher é uma mulher de Deus. Ela é líder da vigília. Se você não participou da vigília, você tem que vir na vigília. Olha, Deus já trouxe tanta revelação para mim através da vida da Marluce. Eu fazia campanhas de monte. Subi no monte para orar. Uma vez fizemos 1 ano de monte. Íamos uma vez por semana. Mas eu ia ungir a Marluce pastora. E aí ela chegou para mim um dia e falou, olha, meu irmão está fundando uma igreja e eu vou ajudar meu irmão. E o Lamartine, ele é muito assim, amoroso, concede muito. O Lamartine falou, tu te abençoo, Marluce. Eu virei e falei assim, eu não te abençoo não. Se for, vai ser a minha bênção. Foi ou não foi? Se você precisar da bênção de Deus, você busca dele, mas a minha eu não dou não. Depois quando ela voltou, falou assim, pastora, você lutou por mim. Foi ou não foi? Então é assim, a gente não pode deixar as pessoas irem com facilidade. Não deixe a pessoa ir. Se você está pensando em alguém que você deixou ir, resgate esse relacionamento. Terminando, eu quero dizer que a chave da felicidade são relacionamentos saudáveis através do amor de Deus. Busque a felicidade, essa é a chave que depende de você. Tem pessoas que chegam à velhice e ficam sós. Por quê? Porque não amaram os seus filhos como deveria, porque não desenvolveram amizades como deveriam. E ficam sós, num asilo que ninguém vai buscar. O que você tem que gastar tempo é agora, é hoje, é este ano, amar mais. Essa é a mensagem de Deus para você, amém? Você recebe, você está disposto? Não é ficar sentado esperando não, seja fonte de amor na vida das pessoas. Então entregue os seus relacionamentos para Deus e tenha a chave da felicidade na sua mão. Você recebeu essa chave hoje? Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão para o alto. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã de glória na tua presença. Senhor Deus, que o teu Espírito nos encha, Senhor Deus, da manifestação do Senhor neste lugar. Senhor Deus, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo
Seja comigo, seja com os meus irmãos, sejam com os nossos familiares, sejam com a nossa casa. Que o Senhor envie os teus anjos e escoltem a nossa vida e nos livre do mal. Senhor Deus, dá a nós uma boa semana, porque nós te buscamos e te honramos no primeiro dia da semana. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu querido, eu queria que antes de você sair, você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: uma boa semana em Cristo Jesus.